Conta um pouco para nós sobre essa jornada. Como é que foi? O que te fez vir para os Estados Unidos? Bom, já são 24 anos aqui. Uau! 24 anos. Quem era um baby 24 anos atrás, hoje está casado e só não tem filho, né? Que é o meu filho. E... Veio no ano 2000. Minha mãe, a história começa... Só vou apresentar, porque um pouco da história está aqui dentro. Decisão corajosa. Foi editado em 2001, estava na Covid, esse vídeo, né? O livro. Eu fiquei doente, internado dentro de casa 2, 3 meses. Foi quando a oportunidade de ter, falei, eu vou terminar o livro. E aí finalizei, né? Decisão Corajosa, 20 anos de América, que foi feito em 2001. Está escrevendo o número 2, não terminei ainda, pretendo terminar, né? Muito bem. A jornada começa com a minha mãe, na verdade. Então, vir para os Estados Unidos não era uma forma de fugir de alguma coisa ou escapar de uma dificuldade, nada. Mas começa com a minha mãe em 1986. Ela está aqui desde, para ser mais exato, 26 de novembro de 1986. Uau, 86? 86. E num voo que sai de São Paulo, vai para o Rio, vai para, se não me engano, para México, e depois vai para Miami, e depois chega em New York. Era um voo... 5, 6 partes. Lotação. Rodava o mundo para depois chegar aqui. A comunicação era bem difícil, não tínhamos nada, né, a não ser telefone. Na verdade, foi um parto ao contrário, né? Foi muito difícil. Não mas por que a sua mãe veio? Ela conheceu uma pessoa, minha mãe era telefonista. Antiga telefonista, aquelas de trocar os cabos lá. Os negócios. E também tinha de passar ligação, não era um sistema, era a pessoa. Então trabalhava numa companhia grande lá em São Paulo, o nome da companhia... Vocês são de São Paulo? Sou de São Paulo, capital. Certo. Nasci em São Paulo e tudo em São Paulo. Naquele tempo, Nova York era filme, né? New York era coisa de filme. Você não tinha... A gente não tinha acesso. Passagens era muito caro e tal, né? Então a gente não tinha sonhar, vamos viajar para New York, vamos... Não. E ela conhece essa amiga, companheira colega de trabalho. Meu irmão mora em New York, meu irmão tá, e começa a conversar, como é, você deve ir para lá, porque você ganha. Naquele tempo, nós tínhamos um tipo de imigração um pouco diferente, né? A gente realmente vinha fazer um pouco de dinheiro e voltava, né? E ela convenceu e acabou. E foi, inclusive, no ano de 86, a inflação do Brasil estava em 80% ao mês. Sim, era uma loucura. Era aquela doença de... Então isso foi digamos assim, um motivo. Tanto é que no dia que ela comprou os dólares, que não tinha coisa de doleiro, coisa muito nova pra gente, não tinha como manusear isso, né? Aí eu lembro como se fosse hoje. Nós fomos ao Bradesco comprar dólares. Minha mãe foi a última pessoa a comprar e eles fecharam o câmbio porque veio uma determinação de que ia subir. Da Banco Central, né? De que ia acontecer alguma coisa. Foi quando aconteceu o plano. O plano Collor. Não sei, o plano Bresser, eu acho. Sei lá. Não era Collor. Mas era um plano lá que arrumou dinheiro. Aí ela viajou e veio para New York. Deixou vocês lá. Que idade você tinha nessa época? E ficamos lá. Eu tinha 23 anos naquele tempo. 86, sou de 63, né? Estou fazendo 62 esse ano. Então ficamos eu, minha avó e meu irmão. Ficamos lá. Tentamos os vistos várias vezes. Um ano atrás do outro. Aquele tempo era um pouco mais complicado, porque você tinha que ir lá, ficar na fila. Complicado e não. Por um lado era mais simples. Era só entrar na fila e desse errado, no outro dia você voltava e tentar de novo. Você ia de madrugada lá porque... Eu tentei 4 vezes na mesma semana. Então, mas uma outra área conta essa história. Como a gente morava em São Paulo, então não era aquela, vamos viajar para o Rio de Janeiro, ou para o Rio, para Brasília. Não, você ia lá, não deu, vai todo dia, mas nós fomos e nunca deu certo. Foi umas 4, 5 vezes, tudo negado. Em 3 anos, cara de menino, vai fazer o quê? A gente não tinha essa noção de... tentamos fazer uma feira, mas não deu nada certo. Até que chegou um dia que eu falei, olha, eu quero saber uma coisa, não quero saber mais. Não vou. Vir para cá foi no aniversário do Tiago. Quando o Tiago foi fazer 5 anos, houve essa cogitação. Lá você continuou a sua vida. Eu trabalhei, fui estudar. Em 90 e pouco você casou. Abriu um business,
né? O business foi até que daí acabou. Casou, teve um filho, Casei 2. com a minha secretária. Aí nasceu o Thiago em 95. E tal, minha mãe ainda não tinha vindo. Aí, quando nasceu o Thiago, foi com que ela conseguiu. Ela já estava com a papelada de green card em andamento. Então ela conseguiu aquela carta de autorização de viagem, né? Para ver, no caso, o neto. E ela começou a trabalhar aqui em New York. Ela trabalhou só na Manhattan, não trabalhava em outros lugares, né? Se eu não me engano, uma senhora bem rica ali na Park Avenue, foi a que patrocinou o green card papel dela, né? E tal. Aí ela fez essa viagem. Então ela foi para o Brasil a primeira vez quando o Thiago nasceu, em 95. Então 9 anos mais ou menos, né? Mais ou menos não, 9 anos depois é que ela voltou. Quando o Thiago nasceu, ela foi lá. O pai nasceu, tinha 2 meses. Viu o netinho, né? Foi ver o neto, né? Mas até aí foi indo, nada, foi embora, veio de volta e tal. Vamos levar a criança pra Disney e tal. Eu falei, vamos Disney, né? Disney, Orlando, não. Então fizemos um plano de Orlando, ele faz, porque a minha filha Lara nasceu no mês seguinte do dele, ele é julho, ela é agosto. Mas eles, quantos anos a parte eles têm? São 4 anos de diferença, quase 4 exato, né? Então o plano foi fazer o aniversário dela e 2 semanas depois, umas 2 semanas depois viajar para cá. Porque nós viemos para cá no ano 2000. No ano 2000. Ela tinha que idade? 1 ano e pouco? Não, 2000. Tá fazendo 1 ano, aniversário de 1 ano dela. Final de agosto para começo de setembro. Então foi a última semana de agosto e a primeira semana de setembro. E que foi uma maravilha, né? Porque a Disney está vazia. Final de Summer Vacation da escola. Não tem ninguém. Sim. Tá vazia mesmo, sério. Eu lembro até do ticket, $500, as 5 pessoas, 3, né? $500. O ticket até hoje existe. E viajamos e vamos tirar o visto. Aí veio você, a esposa... Aí eu e o Thiago. Então a esposa ficou cuidando da nenezinha. Ficou lá e tal, é pequena ainda, né? Também o dinheiro não dá para os 4 vir, né? Então vai eu com ele. E aí aconteceu uma história, né? Toda vez que for tirar visto, a gente levava aquela dossiê, né, da vida, né? O cara olha aquilo... Aquele monte de papel. Você tenta passar um negócio de 1 polegada, idiotice nossa, né? Porque a ranhura tem... Sim, tem. A fenda tem 1 você polegada. Vê aquele papel, ele olha assim, você... Você acha que vai ficar ali 1 hora passando aquele negócio? Não vai. Eu falei, da próxima vez, não. Eu levei o lerite, né? Os 2 passaportes. E pus renda. O recibo. Levei. Olhou. A fila e tal, né? Só cortando uma história longa aqui. Ele olhou e tal. Vai fazer nos Estados Unidos? Falei, bom, ele não ia perguntar que eu tô com fome, o que eu ia comer, né? Não, né? Falei, meu filho vai fazer 5 anos, nós vamos passear, vou levar ele na Disney. Cadê ele? E o Thiago era pequenininho, então ele não cabia, o negócio é alto, ele tá aqui. Aí eu catei ele com os braços assim e suspendi no vidro, para ele ver. Magrinho que ele é. Aí o cônsul olhou assim, parabéns, Thiago. Vai conhecer o Mickey, divirta-se, e uma boa viagem para você. Só que isso foi em fevereiro. Aí eu falei assim, um momentinho só. Nós estamos em fevereiro, eu só viajo em agosto. Como que vamos fazer? Eu tenho que voltar aqui? Ele falou, não, de hoje a 10 anos você vem o dia que você quiser. Eu falei, tá bom, porque eu não preciso voltar aqui, então ainda deu uma dura no cônsul, né? Ele falou, não precisa. Vem buscar amanhã, aquele tempo era menos volumoso, né? Vem buscar e tal. Ele falou, você quer que leve pro... Tinha um sistema lá, SEDEC, FEDEC. Sim. Não, vem buscar, porque eu trabalho aqui perto. Tá. Aí eu falei, não, vou lá buscar, né? Aí peguei, abri e falei, não era um carimbo, é um sticker que se põe lá, né? Aí eu olhei aqui e falei, gente, um trabalho tão intenso antes, agora o negócio tá aqui na minha mão. Aí foi, tranquilo, tal. Chegou o aniversário, passou, viagem, Orlando, calor miserável, nunca tinha sentido aquele calor, nem no Rio de Janeiro. Né, verão, agosto, sério? Nunca tinha sentido o calor daquele, eu sou de São Paulo não faz tanto calor, no Rio faz, mas também praia para lembrar, tá? né? É terrível, você vai
E aí, antigamente eu usava aquelas handicam, né? Lembra? Tem até hoje essa máquina. Aquilo marcou tudo aqui, assim, de ficar pendurado, né? Eu filmando, que eu filmei tudo, né? E aí, uma semana em New York, uma semana lá em Orlando, e depois nós fomos para New York, para casa da minha mãe. Então eu fui para casa da minha mãe 13 anos depois. E ali foi que eu conheci o World Trade Center, andamos em New York, aí surgiu uma conversa. Pô, vocês já estão aqui, por que vocês não ficam e traz as duas? Aí eu falei assim, não. Ou fica todo mundo, ou vem todo mundo, junto. Deus não uniu a gente para ficar desse jeito, né? Mesmo você conhecer as histórias que a gente já conhece aqui, você sabe o que eu estou falando, né? Eu não sei se você conhece, mas tem muitas. A gente tem pouco momento para contar, não 4 semanas para eu ficar aqui filmando, né? E aí, voltei, mas eu vou falar, a pessoa foi buscar a gente no aeroporto lá em São Paulo, cara, foi um pastor, amigo nosso, ele falou, não, eu vou buscar vocês. Ele olhou para mim e falou, Jefferson, cara, você não voltou não, você ficou lá. Eu falei, cara, eu fiquei mesmo, eu não voltei para cá. Eu falei, eu não quero mais ver nesse lugar. E começou a acontecer uma série de situações, porque... Peraí, quando você disse assim, eu não quero viver mais nesse lugar, que lugar? Brasil. Eu já estava no... Eu estou acelerando um pouco a história. Porque nós ficamos aqui, aqui em New York... Mas você voltou pro Brasil, né? A gente ficou aqui em Astoria, aqui na 34. Sim, eu sei, mas o que eu quero dizer... Voltei você pro veio Brasil, e tal, fez o passeio, voltou eu estava de férias, né? Não, sim, voltou pro Brasil... Voltou lá pro Brasil e tal, e daí nisso encontrou essa pessoa e tá conversando. Ele foi buscar a gente no aeroporto, né? O pastor Fonseca, amigo. Aí, vai morar no Brasil ou vai voltar pro... Ele falava, cara, você não conhece. Eu falei, pô, eu ficava... Sabe quando você se admira com coisa que você nunca viu? Falei, pô, Nova York é um negócio assim, tudo muito alto e muito largo, é espaçoso, é gigantesco. Gigantesco, né? Então, eu voltamos de férias, né? Então, ele, né, no caminho para casa, dirigindo, ele, eu falando, né? New York, assim, New York, World Trade Center, o Empire State Building, né? Essas coisas. Estátua da Liberdade. Coisas que a gente não tem no Brasil, que são as tampas do basement, estampa de aço no basement, tinha que ficar pulando em cima daquilo. Ele não podia ver aquilo, que ele ele ficava pulando em cima daquele negócio. E eu ficava gritando na rua, Tiago, para com isso! E na rua todo mundo gritava, junto, né? Passava, Tiago! Diego! E aí ele falou, cara, você não voltou. Eu falei, realmente, eu não voltei não, cara. New York tem algo que puxa a gente. Mas enfim, eu estava de férias... não é que eu estava de férias, então tinha os 30 dias de férias e tal, e voltei à minha rotina normal, até que começou a acontecer alguns fenômenos, que setembro, outubro, começa o verão em São Paulo, e lá em São Paulo quando chove assim, aquela brisa, né, que inunda. É terrível. Então o que aconteceu? Meu carro foi assaltado, arrebentaram a porta da esquerda, arrebentaram da outra vez a porta da direita, aí depois inundação, aí o carro ficou inundado, e começou a acontecer esse monte de coisa. Eu falei assim, eu não quero meus filhos crescendo nesse lugar. Eu sei muito pesado de falar isso, mas eu não quero meu filho crescendo nesse lugar. Nenhum dos dois. Cheguei em casa e falei para minha ex-mulher, né? Vamos embora para New York, não quero ficar mais aqui não. A coisa foi fazendo. E 19 de abril de 2001, descemos aqui. Teve um processo de vender as coisas. Minha mãe estava lá, minha mãe trouxe uma quantidade de ferramentas, né? Material meu, né? De trabalho, CD. Antigamente a gente usava, naquele tempo, não falo antigamente, mas naquele tempo a gente usava CD. Então eu trouxe como é que eu ia passar férias com aquele monte de ferramenta, né? O que tá fazer aqui, né? Então ela que trouxe. Sim, ela que trouxe, porque já... E no fim eu perdi aquilo no trem, tá?